Olá, amados, a paz do Senhor, passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24 vai nos falar acerca da passagem dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, mas dois dos seus discípulos ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado e eles estão caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús. E durante o seu trajeto, o seu percurso, a Bíblia diz que Jesus alcançou esses dois discípulos e vai conversando com eles e explicando a eles as Escrituras. E apesar de Jesus estar conversando com eles, eles não perceberam que se tratava de Jesus. Ao chegarem em Emaús, eles adentram em uma determinada casa e diz a Bíblia que Jesus então pega um pão, parte o pão e o abençoa. E após Jesus abençoar o pão, diz a Bíblia que os discípulos então o reconheceram. E diz a Bíblia que imediatamente após eles reconhecerem que se tratava de Jesus, o que aconteceu? Jesus então desapareceu. E então a gente chega em Lucas capítulo 24, no versículo 32, que diz assim: os discípulos disseram uns aos outros desta forma: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos explicava as Escrituras? Um discípulo então vira para o outro e diz assim: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Agora perceba algo aqui interessantíssimo. Perceba que passagem tremenda é essa. O discípulo não disse assim, ele não disse assim: porventura não ardia em mim o meu coração? Ele não disse ardia em mim, ele disse assim: porventura não ardia em nós o nosso coração? Uma coisa é eu perceber o ardor no meu coração. Outra coisa completamente diferente, eu perceber o ardor no coração do outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Um discípulo foi capaz de perceber o ardor gerado no coração do outro pelo contato que o outro teve com a palavra de Deus. Um discípulo conseguiu ver a mudança interna na vida do outro pelo contato que o outro teve com a palavra de Deus. Por que mudança interna? Porque o coração deles não estava ardendo. A Bíblia diz que o coração deles passou a arder depois que Jesus explicou a eles as Escrituras. Repito, um discípulo foi capaz de ver a mudança interna ocasionada na vida do outro após o outro ter tido um contato com a palavra de Deus. Você sabe o que eu tenho visto hoje? Muitas pessoas alegam ter tido um contato com Cristo. Muitas pessoas hoje alegam ter tido um contato com a palavra de Deus, mas isso tem gerado apenas mudanças externas. Pessoas têm aumentado o tamanho do seu cabelo, pessoas têm aumentado o tamanho das suas saias, pessoas têm passado a usar ternos, pessoas têm passado a usar gravatas. Muitas mudanças externas, mas poucas mudanças internas. Ei, queridos, será que as pessoas têm visto as mudanças internas que ocorreram na minha e na sua vida pelo contato que nós tivemos com a palavra de Deus? Será que as pessoas têm visto as mudanças internas geradas na minha e na sua vida pelo contato que eu e você tivemos com a palavra de Deus? Você que era uma pessoa que se irava facilmente, você hoje é uma pessoa mansa. Você que não perdoava ninguém, hoje você perdoa todos os que te ofendem, que te ferem e que te machucam. Será que eu e você temos gerado o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas? Bondade, benignidade, caridade, temperança, fé,
mansidão, gozo, longanimidade e paz. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Repito e termino aqui a minha palavra. Será que as pessoas têm visto a mudança interna que aconteceu na minha e na sua vida? Pelo encontro, pelo contato que eu e você tivemos com Jesus Cristo, com a sua palavra? Não ardia em nós os nossos corações? O discípulo foi capaz de ver a mudança interna gerada na vida do outro, pelo contato que o outro teve com a palavra de Deus. As pessoas têm visto a mudança interna gerada na minha e na sua vida, pelo contato que eu e você tivemos com a palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.